Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a prescrição de medicamentos, materiais, dietas e procedimentos de enfermagem para o paciente. Para acessar o módulo no qual será dada a manutenção da prescrição, vá em Pacientes, Prescrições. Pesquise o paciente pelo nome ou pelo número do seu prontuário e clique no botão Pesquisa. Em seguida, passe à aba Prescrição. Todo paciente já deve ter uma prescrição aberta, que é criada automaticamente pelo sistema quando se aprova um orçamento. Caso o paciente pesquisado não tenha essa prescrição aberta e você necessite criar, clique no botão de mais e informe os dados solicitados pelo sistema, como o médico responsável e a data de abertura da prescrição. Em seguida, clique no botão Salva, que estará habilitado nessa posição. Vamos iniciar falando sobre a prescrição de medicamentos. Passe então para a aba Medicamento. Se a primeira prescrição já foi aberta pelo sistema por ocasião da aprovação do orçamento do paciente, quando passarmos à aba Medicamento, verificaremos que vários medicamentos já estão lançados. Esses medicamentos vieram do orçamento do paciente. Podemos então proceder ao ajuste de algumas informações. Nesse ajuste, vamos explicar o conceito e funcionamento de alguns campos aqui observados. Para realizar as alterações, vamos em primeiro lugar clicar no botão de alteração. O campo Descrição é preenchido automaticamente pelo sistema quando um medicamento é selecionado. Este campo vem do cadastro do medicamento. O campo ORDIMP, ou Ordem de Impressão, determina a sequência que esse item aparecerá no relatório de prescrição, ou seja, a posição na qual ele será impresso no relatório de prescrição. Se ele será impresso na primeira linha, na segunda, na terceira e assim por diante. Esse campo aceita casas decimais. Assim, se já temos na nossa relação um item 1, um item 2 e desejamos incluir um item entre esses dois, poderemos colocá-lo como 1.01 ou então ainda como 1.1. Dessa forma, o medicamento que está com ordem de impressão 1.01 ou 1.1 aparecerá no relatório de prescrição em seguida daquele item que está com ordem de impressão 1. O campo Agrupe Ante, ou seja, agrupa com o anterior, também se refere ao relatório de prescrição. Nesse campo, temos duas opções, o sim e o não. Quando um item está marcado como sim, significa que o sistema vai colocar esse medicamento no mesmo bloco do relatório de prescrição do item anterior a ele. Podemos utilizar esse recurso para agrupar medicamentos que são relacionados a uma mesma aplicação, como por exemplo no caso de inalações. Podemos colocar o soro fisiológico, o Berotec ou o Atrovente no mesmo grupinho do relatório de prescrição. Além disso, ao agrupar um medicamento com o seu anterior, o sistema pergunta se queremos lançar os mesmos parâmetros de dose, unidade de medida e quantidade de vezes ao dia daquele medicamento anterior a esse. Nesse caso, o sistema nos mostrará uma mensagem semelhante a essa. Dando continuidade, então, à explanação sobre os campos, temos na sequência o campo Via de Administração. Temos no SYSCARE várias opções de via de administração e vamos, então, selecionar a mais conveniente para esse medicamento. Agora vamos ao campo Tipo de Frequência. Temos as opções periódico e contínuo. Quando um medicamento
tem uma aplicação contínua, o sistema entende que o paciente não deverá deixar de tomá-lo. Portanto, o campo intervalo fica inválido para preenchimento e o próprio sistema calcula esse intervalo de aplicação com base na quantidade de vezes ao dia. Por exemplo, se eu colocar 2, o sistema preenche 12 e assim por diante. Já se o medicamento tiver o seu tipo de frequência periódico, o sistema habilita para preenchimento o intervalo de aplicação. E eu consigo então determinar de quantas em quantas horas esse medicamento deve ser administrado. Eu posso então trabalhar com intervalos que não sejam regulares. Por exemplo, eu posso ter esse medicamento 2 vezes ao dia, mas determinando que o intervalo será de 5 horas. Esse recurso me permite ainda prescrever o mesmo medicamento com intervalos diferentes. Por exemplo, vamos supor que o paciente tome o medicamento 2 vezes ao dia com um intervalo de 5 horas e depois mais 2 vezes com um intervalo de 3 horas. Nesse caso, eu farei então 2 lançamentos desse mesmo medicamento. Um deles com o intervalo mostrando 5 horas e no segundo lançamento o intervalo mostrando 3 horas. O campo dose se refere à quantidade que deve ser administrada. E esse campo está diretamente relacionado ao campo unidade de medida. Então, se eu digo que eu tenho 2 doses, eu devo determinar o que seria esse número 2, se seria unidade, ou então se seria ml, ou até gotas. Lembrando que o campo unidade de medida selecionado deve ser compatível com o campo unidade de medida do cadastro desse medicamento. Dessa forma, para que um medicamento seja prescrito em gotas, o seu cadastro deve estar em ml. Assim sendo, se o cadastro do medicamento estiver em ml, eu só posso prescrevê-lo em gotas ou em ml. Não posso prescrevê-lo, por exemplo, em unidade ou em caixa. Então, precisamos ter sempre em mente que as unidades de prescrição devem ser compatíveis com as unidades de cadastro. Se eu tenho um medicamento cadastrado em quilo, eu posso prescrevê-lo em grama, em miligrama. Se eu tenho um medicamento cadastrado em litro, eu posso prescrevê-lo em ml, em gotas, em litros, qualquer unidade que seja compatível com sua unidade de cadastro. Se a unidade de medida de cadastro de um medicamento for unidade, eu só posso prescrevê-lo em unidade. Na sequência, temos o campo quantidade de vezes ao dia. Como já citamos, esse campo diz respeito a quantas vezes por dia esse medicamento deve ser aplicado. No campo hora inicial, vamos preencher o horário no qual deve ser feita a primeira aplicação desse medicamento no dia. O campo intervalo já foi explicado na descrição do campo tipo de frequência. O campo início diz respeito à data que deve iniciar a aplicação desse medicamento. Como todo campo em negrito no sistema, ele é de preenchimento obrigatório. No campo término, vamos colocar a data que será finalizada a aplicação desse medicamento. Esse campo não é de preenchimento obrigatório, portanto, só vamos preenchê-lo quando o medicamento for suspenso, ou então no caso de uma antibiótico-terapia, por exemplo, quando sabemos qual será a data de término de aplicação. O campo quantidade mensal só precisa ser preenchido no caso de medicamentos que não tenham uma aplicação diária, ou seja, no caso de medicamentos que não têm esses campos dose, unidade de medida e quantidade de vezes ao dia preenchidos. Podemos citar como exemplo pomadas, onde eu vou dizer que utilizarei 3 tubos por mês. Assim, quando eu tenho esses campos superiores preenchidos, não existe a necessidade do preenchimento do campo quantidade mensal. O campo fornecedor do medicamento
indica quem é o responsável pelo fornecimento desse item ao paciente. Temos como opção própria / home care, ou seja, quando quem envia esse medicamento é o home care, terceiros / família, quando o medicamento é fornecido pela própria família ou enviado pelo convênio, e a opção a definir. Essa opção será selecionada toda vez que for necessário incluir um medicamento que ainda não está autorizado pelo convênio. Vamos então marcá-lo como a definir. O Departamento de Orçamento será avisado e enviará para o convênio um aditivo. No momento que esse aditivo for aprovado ou então recusado, vamos alocar o fornecedor correto para esse item. O campo fornecedor vai influenciar nas prorrogações e no envio de materiais e medicamentos pela farmácia. Dessa forma, quando fizermos uma prorrogação pela prescrição do paciente, o sistema só incluirá nessa prorrogação os itens que estiverem marcados como própria / home care. Da mesma forma, quando for criada uma requisição por prescrição, o sistema também só colocará dentro dessa requisição os itens marcados como própria / home care. Os itens marcados como terceiros / família só serão utilizados pelo sistema para compor o relatório de prescrição de uma forma completa para ser enviado para a residência. Já os itens marcados como a definir são utilizados para que possa ser criado um aditivo, onde o sistema incluirá todos os itens da prescrição que estão marcados com essa opção de fornecedor. Lembrando que quando esse aditivo for aprovado, esses itens devem ser alterados para a própria / home care. E no caso do aditivo ser recusado, eles devem ser marcados como terceiros / família. O campo Se Necessário é um campo informativo que tem relação com a requisição de materiais e medicamentos. Assim, quando uma requisição é criada, a farmácia consegue visualizar ao lado de cada um dos materiais e medicamentos o campo Se Necessário, sim ou não. Dessa forma, se o item está marcado como Se Necessário igual a sim, a farmácia deve confirmar com o profissional da residência se realmente é necessário o envio daquele item. O campo Imprime está relacionado com o relatório de prescrição. Temos as opções Imprime sim e Imprime não. Se o item estiver marcado como Imprime igual a não, ele não aparecerá no relatório de prescrição. Os campos referentes aos dias da semana também estão relacionados ao relatório de prescrição. Dessa forma, se o medicamento não for aplicado diariamente, deveremos marcar os dias nos quais ele deve ser aplicado. Aqui no nosso exemplo, isso fará com que os horários de aplicação saiam impressos apenas nas segundas, quartas e sextas. Deixamos o campo frequência / instrução por último propositalmente. Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema conforme todas as informações dos demais campos, ou seja, via de administração, dose, unidade de medida, quantidade de vezes ao dia. As informações que aparecem no relatório de prescrição relacionadas à descrição do item e a frequência de administração são provenientes do preenchimento do conteúdo desse campo. Para atualizar as informações desse campo, conforme as novas seleções realizadas, apagamos o conteúdo do mesmo e clicamos na tecla Tab. O sistema então pergunta se queremos preencher esse campo automaticamente. Clicamos em Sim e temos então o campo preenchido conforme a apresentação do item, a via de administração, a dose, unidade de medida e quantidade de vezes ao dia. Podemos, por exemplo, trocar as informações referentes à apresentação pela informação referente à descrição. Dessa forma, copiamos o conteúdo do campo Descrição
e substituímos no campo frequência. Caso desejado, podemos adicionar no campo frequência alguma instrução complementar. Ao finalizar o ajuste de todas as informações, clicamos no botão de grava. Vamos mostrar agora como aparece o relatório de prescrição. Preenchemos a data inicial. A data final é preenchida pelo próprio sistema. Podemos então gerar um relatório com até 7 dias de prescrição. Para gerar relatórios com mais de 7 dias, faremos então a impressão de 2 relatórios. E para menos de 7 dias, alteraremos a data final. Em seguida, marcamos a opção com hora e período e clicamos no botão Medicamentos. O sistema traz então os dias do mês na parte de cima, os horários que devem ser administrados cada medicamento e aqui a descrição que está preenchida no campo frequência/instrução. Vamos demonstrar agora o recurso de agrupamento. Nesse caso, vou selecionar 2 itens aleatoriamente e agrupá-los. Agrupo esse item com o anterior. O sistema me pergunta se desejo então utilizar os mesmos dados de frequência daquele anterior. Respondo que sim. Faço então o mesmo agrupamento com o item 2. E o relatório aparecerá da seguinte forma. Verificamos então que o sistema agrupa os 2 itens e coloca os seus horários de administração como horários comuns. O primeiro medicamento não aparece no relatório porque ele está marcado como imprime igual a não. Agora vamos demonstrar a inclusão de kits na prescrição do paciente. Para incluir um kit, vamos no botão Inclusão de kits. Em seguida, pesquisamos o kit que queremos incluir e informamos a quantidade que deve ser incluída nessa prescrição. Clicamos no botão Adiciona e em seguida no botão Grava. Fechamos então a tela de inclusão de itens e retornamos à tela principal de prescrição. Se o kit incluído for composto de materiais e medicamentos, o sistema separará esses itens conforme a sua categoria: medicamentos na parte de medicamentos e material na aba de materiais. Para verificarmos os itens que fazem parte desse kit, podemos correr a tela para a direita e ordenar a coluna Kit. Sabemos então que esse AS faz parte de um kit de aplicação de medicação. O sistema possui opções de bloqueios de movimentações de materiais e medicamentos que são configuradas no cadastro de cada convênio. Um desses bloqueios diz respeito à consistência entre os itens que estão na prescrição e os itens que fazem parte do orçamento. Caso essa opção de bloqueio esteja ativa, não será possível incluir na prescrição um kit que não faça parte do orçamento do paciente.
Nesse caso, ao tentar fazer a inclusão de kit, o sistema emitirá uma mensagem dizendo que este não está contido no orçamento do paciente, não permitindo que essa inclusão seja realizada. Por último, vamos falar da inclusão de um medicamento novo. Para incluir um medicamento novo, então, vamos clicar no botão de inclusão. Em seguida, vamos buscar o medicamento desejado. E preencher os demais campos da prescrição, então. No campo Ordem de Impressão, o sistema já vai colocar a ordem subsequente ao último item. Caso desejemos alterar essa ordem de impressão, podemos mudar aqui o número no campo. A mesma coisa vale para o campo de agrupamento, qual já explicamos. Vamos então definir a via de administração. Se o uso é contínuo ou periódico, a dose, e o horário inicial de aplicação. Como observamos, o próprio sistema já preencheu o campo de frequência. Colocamos então a data de início e, como já citamos, se soubermos, preencheremos a data de término. Caso contrário, ela ficará em branco e só deverá ser preenchida quando esse medicamento for suspenso. No caso da suspensão do medicamento, deveremos, como eu citei, preencher a data de término e nunca excluir esse medicamento, porque, nesse caso, perderemos o histórico da prescrição do paciente. Na inclusão do medicamento, o campo fornecedor é muito importante. Como já citamos, existe um bloqueio no sistema que faz uma consistência entre a prescrição do paciente e aquilo que está autorizado no orçamento do mesmo. Portanto, se tentarmos incluir um medicamento já com o fornecedor próprio /home care e este não for encontrado num orçamento ou num aditivo do paciente, o sistema não permitirá essa inclusão. Dessa forma, se esse acordo com o convênio ainda não foi executado, ou seja, se o aditivo ainda não foi enviado, deveremos incluir esse medicamento com a opção de fornecedor a definir. Por outro lado, se o medicamento já foi autorizado, podemos escolher a opção 1. Esse medicamento pode ser ainda de fornecimento da família ou do próprio convênio. Então, vamos selecionar aqui no fornecedor, como já citamos anteriormente, opção 2, terceiros /família. Após escolher o fornecedor, vamos então salvar esse registro. Agora vamos falar sobre o significado das cores nas quais aparecem os medicamentos ou materiais nas telas de prescrição. Os itens que aparecem em azul significam que estão sendo aplicados ao paciente. Os itens que aparecem em verde são aqueles que foram finalizados, ou seja, possuem a data de término. E os itens que aparecem em vermelho são aqueles que estão com o fornecedor a definir, ou então fornecedor terceiros /família. Agora vamos passar à parte de prescrição de material. A exemplo do que vimos para medicamento, quando o primeiro orçamento é aprovado, o sistema lança na prescrição todos os materiais que serão utilizados pelo paciente, ou seja, todos os materiais que foram incluídos nesse primeiro orçamento. Os campos que existem na tela de material, que também foram observados na tela de medicamento, funcionam da mesma forma, ou seja, ordem de impressão, data de início e término, fornecedor, se necessário, e imprime sim ou não.
Dessa forma, o que abordamos em termos de alteração e inclusão de um item novo para medicamentos serve também aqui no caso dos materiais. Aqui em materiais também estará disponível o botão para inclusão de kits, que funciona exatamente da mesma forma demonstrada anteriormente. Para materiais, vamos abordar mais detalhadamente os campos quantidade e dias. Vamos então explicar como esses campos funcionam. Vamos então clicar no botão de alterar. E nesses dois campos, nós estamos informando ao sistema qual é a quantidade utilizada para um determinado número de dias. Esse número de dias não necessariamente deva ser mensal, ou seja, ele não precisa ser 30 ou 31. Nós podemos trabalhar com 7 dias, ou então 15, ou até um dia. Então, no campo quantidade, nós vamos informar qual será a quantidade usada para esse determinado número de dias. Por exemplo, podemos dizer que vamos usar 100 unidades a cada 7 dias. Ou então, que vamos usar 300 unidades a cada 30 dias. O campo mensal não é alimentado automaticamente pelo sistema. A quantidade mensal pode ser alimentada manualmente, caso os campos quantidade e dias não sejam alimentados. Se esses dois campos estiverem alimentados no sistema, eles serão usados quando for feita uma requisição por prescrição. Dessa forma, o sistema considerará esses dois campos para calcular a quantidade necessária para o número de dias que foi informado na requisição. Além disso, na requisição, esses dois campos também são utilizados para cálculo da quantidade diária de consumo. O campo mensal também é mostrado na requisição para que a farmácia tenha informação de qual a quantidade mensal utilizada. Vamos agora falar um pouco sobre a prescrição de dieta. Essa aba, na verdade, será utilizada para uma orientação do nutricionista, visto que as dietas interais serão prescritas como medicamentos. Essa área, portanto, é um campo texto onde poderá ser adicionado um texto livre. Para tal, clicamos no botão de alteração e caso não exista nada digitado nesta aba, poderemos lançar aquilo que for desejado. Outro recurso disponível aqui é o botão de modelos. Através desse botão, teremos disponível modelos de prescrição de dieta previamente cadastrados. Ao selecionar um modelo, o sistema nos pergunta se desejamos incluir este modelo em adição a algum texto já digitado nesta tela ou se desejamos substituir algum texto que já esteja lá. Se optarmos por sim, o sistema incluiu esse modelo de prescrição em adição ao texto já encontrado na tela. Podemos então salvar essa prescrição atualizada. Vamos agora falar sobre as prescrições de enfermagem. Existem dois tipos de prescrição de enfermagem no SISQUER. Uma prescrição simples, que também obedece um texto, ou então uma enfermagem com aprazamento. A prescrição do tipo texto simples funciona da mesma forma que vimos para a dieta. Temos uma área de texto, onde pode ser digitado o que for desejado, ou então temos também o botão para inserção de modelos, através do qual teremos acesso a modelos de prescrição pré-cadastrados. Ao selecionar um modelo, temos a mesma opção de adição ou substituição do texto que está na tela. Após as alterações necessárias, salvamos. O relatório de prescrição do tipo texto de enfermagem ou de dieta não apresentam horários. Então, esse relatório se apresenta da seguinte forma.
prescrição de enfermagem e prescrição de dieta. Vamos agora mostrar a enfermagem com aprazamento. Para esse tipo de prescrição, o sistema já conta com o cadastro de grupos e procedimentos de enfermagem. Dessa forma: clicando no botão de inclusão, o sistema nos disponibiliza a tela onde poderemos consultar e incluir os procedimentos já cadastrados. Esse cadastro dos procedimentos de enfermagem em seus respectivos grupos é aberto aos usuários. Dessa forma, ele pode ser adequado conforme as necessidades da empresa. Após localizar e selecionar um procedimento, vamos realizar o aprazamento do mesmo. Em primeiro lugar, temos o campo Ordem de Impressão, que já foi demonstrado nas outras prescrições. Podemos aprazar esse procedimento por período ou então por horário. Para aprazar um procedimento por período, basta deixar marcados os períodos nos quais o procedimento deve ser realizado. Já no caso de aprazamento por horário, vamos informar a quantidade de vezes que esse procedimento deve ser realizado no dia e o horário inicial. A data de início, como já vimos anteriormente, é obrigatória. O intervalo de execução será calculado automaticamente pelo sistema com base nos períodos que permanecem marcados na parte de cima. Dessa forma, se dissermos que o procedimento deve ser realizado só na parte da manhã, quando gravarmos, o sistema imputará um intervalo de 2 horas. Por outro lado, se fizermos uma alteração e dissermos que o procedimento deve ser realizado de manhã e à tarde, ao gravarmos, o sistema imputará um intervalo de 4 horas. Para que o conceito fique bem entendido, vamos fazer uma alteração dizendo que o procedimento deve ser realizado manhã, tarde e noite. Gravando, o sistema nos dá um intervalo de 6 horas de execução. Além disso, o sistema fará também uma consistência entre o horário inicial informado e os períodos marcados. Dessa forma, se escolhemos o horário inicial de 7 horas, mas dissermos que o procedimento deve iniciar na parte da tarde, ao gravarmos, o sistema nos dará a seguinte mensagem, ou seja, que o horário que eu escolhi não condiz com o período inicial de execução do procedimento. Devo, então, fazer a correção da seleção dos períodos. Por último, vamos abordar os dias da semana na parte inferior da tela. Marcando esses dias, podemos dizer que o procedimento só deve ser executado, por exemplo, às segundas, quartas e sextas. Dessa forma, no relatório de prescrição, veremos que os horários ou períodos prescritos só aparecerão nas segundas, quartas e sextas. Vamos gravar a nossa seleção e verificar como é impresso o relatório de prescrição de enfermagem com aprazamento. Verificamos então que o aprazamento pode estar por horários ou então por períodos. Conforme já demonstramos na prescrição de medicamento e material, quando esse procedimento for suspenso, deveremos preencher a sua data de término. Vamos retornar agora à aba principal de prescrição para explicar quando encerrar uma prescrição ou quando a mesma deve se manter aberta.
Já vimos até aqui que quando um novo item é inserido ou então suspenso, trabalhamos com as datas de início e término. Dessa forma, num contexto geral, estamos trabalhando sempre com a mesma prescrição para esse paciente. Uma prescrição só deve ser encerrada se o atendimento ao paciente for suspenso, ou seja, se ele retornar ao hospital ou então receber alta, encerraremos a prescrição junto com a sua internação. No caso do paciente voltar a ser atendido pelo home care, teremos então uma nova prescrição. Essa nova prescrição pode ser aberta de duas formas. Como já vimos anteriormente, se o paciente retorna ao atendimento do home care, temos um novo orçamento. Ao aprovar esse novo orçamento, o próprio sistema abrirá a prescrição com os itens que constam neste orçamento. Contudo, se o paciente deixou de ser atendido pelo home care por um curto período, pode ser que sua prescrição não tenha sido alterada de forma significativa. Nesse caso, é vantagem criar uma nova prescrição manualmente, copiando para essa prescrição os itens da última prescrição que está encerrada e que estavam sendo aplicados ao paciente. Para demonstrar como fazer isso, vamos primeiro encerrar a prescrição que está ativa. Clicamos no botão de alteração e colocamos então uma data de encerramento. Salvamos e temos então a prescrição encerrada. Agora vamos criar uma nova prescrição com base nos itens ativos da última prescrição vigente. Clicamos no botão de inclusão e o sistema nos pergunta se queremos copiar a última prescrição. Dizemos que sim. Temos então uma prescrição aberta e dentro dessa prescrição já lançados todos os itens que estavam sendo administrados no paciente. Caso tenhamos, sem querer, respondido não à pergunta do sistema sobre a inclusão dos itens da última prescrição, ainda podemos incluí-los automaticamente, da seguinte forma. Entramos na prescrição e clicamos no botão Inclui MatMed. O sistema então nos pergunta qual a prescrição que desejamos copiar. Selecionamos e confirmamos. O sistema vai então incluir nesta tela, que deverá estar em branco, todos os itens que ainda estavam ativos na última prescrição do paciente. Para não executar essa inclusão, clicamos para fechar a tela. O departamento de orçamentos vai então poder criar esse novo orçamento, fazendo a importação dos itens dessa prescrição para o orçamento que está sendo criado. Finalizamos assim o nosso vídeo sobre prescrições de medicamento, material e enfermagem com aprazamento. Esperamos que ele tenha sido útil na compreensão desses processos. Caso tenha restado alguma dúvida, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.